Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 877 O caminho de um ladrão. Quando o dragão de asas negras engoliu o núcleo de dragão, a aura ao redor de seu corpo encolheu, tornando-se muito mais densa e emitindo uma sensação pesada. Como Niyan e o dragão de asas negras tinham uma conexão espiritual, ele podia sentir que seu dragão estava digerindo lentamente o núcleo de dragão. A energia permeava seu corpo um pouco de cada vez. O dragão de asas negras precisaria de vários dias para digerir esse núcleo de dragão. O Rio do Destino, um rio em movimento, atravessava uma cadeia de montanhas e desaguava em uma bacia profunda ao pé de uma montanha. Essa era uma das áreas mais traiçoeiras de Calore. Todos os tipos de monstros diferentes rondavam por aqui. Criaturas de elite estavam por toda parte. Até os monstros dourados muito mais raros que derrubavam bons equipamentos eram bastante comuns aqui. Sem mencionar que o Rio do Destino era rico em recursos naturais, lar de muitos tipos diferentes de plantas medicinais e minérios raros. Equipes de jogadores entravam frequentemente neste lugar, não para nivelar, mas pela aventura. Alguns poucos sortudos retornariam do Rio do Destino, mais ricos do que em seus sonhos mais loucos. Apenas a venda de alguns itens raros poderia permitir que você vivesse vários meses em luxo. Se você tivesse azar, no entanto, e encontrar algumas elites de alto nível, provavelmente você estava ferrado. Mesmo se você fugisse no primeiro momento possível, a morte era o resultado mais provável. Tudo isso assumindo que você não encontrasse um dragão poderoso, pois, se o encontrasse, estaria morto antes mesmo de saber o que o atacou. Niyan fez com que o dragão de asas negras circulasse no céu antes de finalmente encontrar um local adequado para descer. O dragão de asas negras pousou no chão e Niyan pulou de costas. Em pouco tempo, vários ladrões chegaram na frente de Niyan. Chefe, você está aqui. Niyan olhou para essas pessoas. Eles faziam parte dos 100 ladrões. Alguns deles pareciam mais familiares que outros. No entanto, sem inspecioná-los, ele não tinha como chamar seus nomes. Simplesmente havia muitos ladrões para ele se lembrar de todos os nomes. Todos os ladrões ficaram extremamente animados quando viram Niyan. Mostrem para mim onde fica a toca do dragão, disse Niyan. Tudo bem, siga a gente, chefe, disse um ladrão chamado Windblade. Niyan seguiu atrás deles enquanto eles corriam em uma certa direção. As várias montanhas próximas estavam furando as nuvens com penhascos altos e precipitados. Ocasionalmente, algumas criaturas grandes voavam acima. Os ladrões que lideravam o caminho se moviam com extremo cuidado. Este lugar tinha perigos à espreita por toda parte. Um deslize, e eles poderiam cair para uma morte terrível. Eles não seriam os primeiros nem os últimos a morrer aqui. Chefe, tome cuidado, algumas grandes criaturas voadoras frequentemente aparecem aqui, disse um ladrão. No entanto, vendo Niyan dando a ele um sorriso caloroso, completamente imperturbável, ele percebeu que seu lembrete era desnecessário. Em uma floresta abaixo de um penhasco, uma dúzia de ladrões estavam de olho na toca do dragão. Eles avistaram 2 grandes dragões voando para caçar. 2 dos ladrões se esconderam sob algumas árvores. Eles tinham uma visão clara do penhasco por trás da folhagem. Capitão, esse deve ser o 8º, certo? Perguntou um ladrão de 20 e poucos anos com aparência um tanto imatura. O nome dele era Su Yue. Ao lado dele, estava um ladrão de 30 anos, com um bigode comprido e pele escura. Ele tinha uma aparência calma. Seu nome era Silver Knight, um capitão júnior no corpo de ladrões. Não, ainda 7. Já contamos esse antes. Silver Knight balançou a cabeça. Su Yue perguntou perplexo. Chefe, como você sabe, todos esses dragões parecem exatamente iguais para mim. Silver Knight riu. De modo nenhum. Se você olhar com cuidado, poderá identificar facilmente suas características únicas. Su Yue permaneceu não convencido. Ele olhou para os dragões. Todos pareciam o mesmo para ele. Que características únicas havia para identificar? Ele ficou surpreso que Silver Knight pudesse dizer as diferenças entre eles. Desde que se juntara ao corpo de ladrões, ele sempre trabalhava com Silver Knight, ganhando rapidamente respeito por seu capitão, que sempre parecia saber tudo. Ouvi dizer que o chefe está chegando, comentou Su Yue. Ele só ouvira isso de um companheiro de equipe. No momento, todo mundo ainda estava apenas fazendo suposições. Por uma questão de impedir que qualquer informação vazasse, apenas um punhado deles sabia que era Niyan quem ordenou que viessem ao Rio do Destino. Eu não tenho certeza, disse Silver Knight, fingindo ignorância. Que tipo de pessoa é o chefe? Su Yue perguntou com curiosidade. Que tipo de pessoa é o chefe? Hehe, eu também não sei. Muitas lembranças surgiram na mente de Silver Knight. Ele era um membro de longa data das Kickers United, tendo ingressado quando a guilda tinha apenas 20 mil membros. Naquele momento, ele e os outros se juntaram à guilda apenas para se divertir. Quem poderia esperar que a guilda chegasse a tais alturas em 2 curtos anos? Experimentando vitória após vitória contra alguns dos inimigos mais poderosos? Agora eles governavam o Império Viridiano. Naturalmente, o status de pessoas como ele também aumentou. No passado, ele usava equipamentos lixo e era menosprezado por quase todos. Agora, sempre que andava pelas ruas de Calore, os espectadores olhavam para ele com inveja e mostravam respeito. Tudo isso foi por causa de uma única pessoa, Nirvana Flame.
Pensando nos últimos 2 anos que ele esteve nas Kickers United, todos os altos e baixos, honras e desgraças da guilda afetaram profundamente seu coração. Quanto a Ni Yan, ele era sem dúvida uma existência incomparável para ele, não alguém que ele realmente podia dizer que conhecia. Capitão, você já se encontrou com o chefe? Su Yue perguntou. Algumas vezes, Silver Knight riu. Uau, me conta, como ele é? Eu já vi os vídeos dele, mas quero dizer que são apenas vídeos. Você não pode nem olhar de perto para ele neles, disse Su Yue. Um grande motivo pelo qual ele ingressou nas Kickers United foi sua admiração por Ni Yan. O homem que sozinho construiu uma hegemonia do zero. O homem que, sem dúvida, era um personagem extremamente incrível. Pelo que me lembro, ele parece bem normal. Mas isso apenas facilita o convívio com ele. Ele não é arrogante e não é tímido. Ele é um cara normal. Aposto que você ficará muito decepcionado. Ele definitivamente não é como o que você está pensando. Silver Knight sorriu fracamente. Você está mentindo, certo? As aparências são superficiais, certo? Minha lembrança mais vívida dele foi quando eu e 2 de meus amigos encontramos 60 pessoas da Victorious Return. Nós pensamos que estávamos mortos, com certeza. Só mais tarde descobrimos que todas essas pessoas estavam perseguindo o chefe. Eles nem sequer prestaram atenção em nós. O que aconteceu depois? Su Yue perguntou interessado. Naquela época, éramos todos de níveis baixos. O equipamento do chefe não era como o conjunto lendário que ele tem hoje. Mas ainda era melhor do que qualquer outra pessoa. Ele matou metade deles, a outra metade fugiu correndo por suas vidas. Foi incrível, relatou Silver Knight. Ele me mostrou o que um verdadeiro ladrão pode fazer. Uma única pessoa matando 30 inimigos. Su Yue deixou cair o queixo em choque. Esse tipo de coisa era bastante normal para Ni Yan atualmente. No entanto, quando seu equipamento estava apenas acima da média, essa era uma conquista muito maior. Silver Knight riu. De qualquer forma, depois desse evento, comecei a melhorar aos trancos e barrancos. Tudo isso foi graças a ver o chefe em ação uma vez. Garoto, você sabe o que é um verdadeiro ladrão? O que? Su Yue perguntou. Não era apenas uma classe? Havia uma necessidade de ser tão misterioso? Um ladrão é um caminho, o caminho de um rei. Se eu explicar assim, você provavelmente não entenderá. Você sabe por que o ladrão é chamado o rei do deserto? Não é porque nossa força de combate direto seja particularmente forte. Temos 2 habilidades incomparáveis. A primeira é a capacidade de recuar e se esconder a qualquer momento. Um ladrão altamente qualificado pode escapar de qualquer perigo. A segunda é a capacidade de lançar emboscadas. Sob a cobertura das sombras, somos assassinos invisíveis. Este é apenas o meu entendimento. Se eu quisesse te matar, você morreria sem sequer saber o que aconteceu. Todo mundo só pode tremer diante da minha adaga. O medo deles vai minar a força que eles têm. Eles são minhas presas, nada mais. Quando você realmente entender o caminho de um ladrão, emitirá uma certa aura. Você se tornará invencível, disse Silver Knight. Caminho de um ladrão? Su Yue murmurou. Este tópico passou por sua cabeça. Tente o seu melhor para entender, garoto. Silver Knight deu um tapinha no ombro de Su Yue. Olhando para seu chat, seu rosto se iluminou com emoção. O chefe está aqui. Eles olharam para longe e viram vários ladrões correndo. Um deles usava uma capa que escondia sua aparência. Mesmo assim, os olhares de todos os 12 caíram instantaneamente sobre ele quando a respiração deles estagnou. Todos eles sabiam quem ele era. O homem, o mito, a lenda, Nirvana Flame. Ni Yan se aproximou. Sob a sombra das árvores, ele tirou o capuz. Seus olhos percorreram os rostos de todos antes de finalmente cair em Silver Knight. Silver Knight, você investigou o terreno circundante? Ni Yan perguntou. Sim, chefe, mas você realmente se lembra de mim? Silver Knight perguntou surpreso. Ele não esperava que o chefe se lembrasse de um ninguém como ele. As pessoas ao redor olhavam para Silver Knight com inveja. Para o chefe se lembrar dele, isso era uma coisa gloriosa. Ni Yan riu. Como eu não poderia? Minha impressão sobre você é bem profunda. Você tem bons olhos. O líder executivo da guilda menciona você com bastante frequência. Depois de ver Ni Yan pessoalmente, só então Su Yue descobriu que eles tinham a mesma idade. Embora Ni Yan fosse jovem, ele passava uma impressão madura. Ele parecia digno e acessível. Isso fazia as pessoas sentirem que sua idade real era diferente de como ele aparecia. Ele era esse tipo de pessoa misteriosa.